Então, hoje nós programamos essa aula, né, gurias, sobre alimentação bíblica, para a gente aprender um pouco mais do que as escrituras falam sobre a nossa alimentação. Por que isso é tão importante? Então, assim, quando eu comecei a estudar a nutrição, eu entendi, antes de eu começar, né, a estudar a nutrição, eu entendi da parte do Senhor que Ele queria, através da minha vida, libertar pessoas de um modo alimentar inflamatório, prejudicial à saúde, e principalmente um modo alimentar que está desalinhado à palavra de Deus. E ali, logo no início, quando eu comecei a estudar na palavra, o Eterno me mostrou, já em Gênesis ali, uma dieta, que é a dieta da criação, cardápio de Gênesis, e eu entendi ali, lendo ali as escrituras, que o Eterno, ele preparou, ele prescreveu um modo alimentar, uma dieta para nós. Vocês sabiam disso? Que Deus preparou para nós uma dieta protetora, uma dieta saudável, anti-inflamatória, um modo alimentar anti-inflamatório, natural. Ali em Gênesis está a fórmula perfeita, a alimentação perfeita e equilibrada que o nosso corpo precisa como templo do Espírito Santo. A Bíblia, toda a Bíblia, ela traz ensinamentos preciosos para todas as áreas da nossa vida, né? Nós sabemos que a Escritura, ela é como um manual da nossa vida, em todos os aspectos, e para a nossa alimentação também. Então, o Eterno, assim, quando ele fez a criação, colocou o homem, criou o homem, ele pensou em tudo, e ele pensou na nossa provisão, e para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, ele colocou na criação todos os alimentos, né, com muita perfeição ele criou. Nós já vimos aqui no programa que o Senhor colocou cores em cada alimento, e a partir dessas cores, elas têm propriedades terapêuticas em benefício da nossa saúde, propriedades de cura, né, o poder para curar, para restaurar o nosso corpo, para prevenir doenças, e esses alimentos que foram criados com tanta perfeição, então eles são capazes de prevenir e tratar todos os tipos de doenças, desde doenças mais simples até doenças crônicas. Só precisamos descobrir a maneira de fazer isso. É por isso que nós não podemos estar com a nossa mente, com o nosso espiritual intoxicado. Nós precisamos, para que haja uma linha direta, uma conexão, um Wi-Fi bem limpinho, né? Que nos conecta com o Senhor, nós precisamos estar limpas, desintoxicadas. Não só o nosso corpo, o nosso organismo, mas a nossa mente, o nosso espírito precisa também, para que essa conexão seja um canal que flui. Quando o Senhor fala através das Escrituras, a gente entende. O Senhor fala e a gente entende. E a gente discerne, e a gente compreende o que o Senhor está falando. Então, ali em João 10:10, está escrito: eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu entendo que essa vida com abundância também inclui a nossa saúde. Vocês concordam? Vocês podem conversar comigo pelo chat e escreverem ali o que vocês acham, né? Eu entendo que a vida em abundância, ela é todos os aspectos, inclusive a nossa saúde também. E esse tempo em específico, por que escolhemos o dia de hoje para fazer essa aula sobre alimentação bíblica? Porque esse tempo que nós estamos vivendo agora, esse mês, para quem vive esse calendário bíblico, que é um calendário estabelecido pelo Senhor, para quem conhece, né, os tempos do Eterno, nós estamos em um mês agora, um tempo propício para cuidar da nossa alimentação. É um tempo de retificação, de correção para todas as áreas da nossa vida, inclusive da retificação alimentar, para um alinhamento da nossa alimentação. Um tempo, assim, de rever como nós estamos nos alimentando. E não, além de rever, né, não só rever, mas mudar hábitos, mudar comportamentos, no que se refere à alimentação também. Então, em 1 Coríntios 6:12, está escrito assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, aqui a gente já pode compreender, lendo esse versículo, que o Eterno nos deu o poder de escolher. Nós temos esse poder de escolha, né? E de discernir pelo nosso bom senso o que nos convém,
e o que não nos convém, porque tudo nos é lícito, mas algumas coisas nos convêm enquanto filhas, enquanto templo do Espírito Santo, e outras coisas não nos convêm. Então, até eu coloquei aqui uma frase assim para nós refletirmos, né? Nós temos domínio sobre o que nós comemos, nós que estamos no controle disso, ou aquilo que nós comemos é o que nos domina? Será que aquilo que nós comemos é o que nos domina? Será que o doce, o refrigerante, as frituras, essas coisas gostosas que nós sabemos assim que é gostoso ao comer, ao paladar, mas não é muito bom, não é benéfico para a nossa saúde? O que nos domina? Será que são essas coisas ou nós temos controle sobre isso? Então, fica assim para a gente pensar, refletir. E esse poder de escolha que o Eterno nos deu está ligado com o nosso comportamento. Já não tem mais feito fritura, e hoje em dia nós temos a air fryer, né, que também ajuda muito quando a gente quer fazer, a gente faz ali, e fica muito semelhante, e porém saudável. Então, com relação ao nosso comportamento, esse nosso poder de escolher, de tomar as decisões sobre aquilo que vamos comer, comer e nutrir são duas coisas diferentes. A gente pode simplesmente comer, que comer é o ato de colocar, de ingerir alimentos, né? Aquilo que nós colocamos para dentro do nosso corpo, do nosso organismo, estamos comendo. Mas será que isso que eu estou comendo nutre o meu corpo? É um alimento nutritivo? É fonte de nutrientes para a minha saúde? Para os sistemas do meu corpo andarem como tem que ser? Para que eu tenha um sistema imunológico fortalecido, uma boa disposição, para que eu durma bem? Será que eu estou nutrindo adequadamente? É uma escolha nossa, né? Muitos alimentos existem, mas a gente escolhe, devemos escolher aquilo que é melhor. Então, nós temos aprendido assim, vamos fazer uma comparação agora, uma bolacha e uma fruta, um exemplo, né? O que vai me nutrir mais e me deixar sustentada por mais tempo? Amém, glória a Deus, Agnes. Se eu comer uma bolachinha, eu estarei comendo ela, mas ela vai me nutrir menos do que uma fruta, porque a fruta tem muito mais nutrientes e eu vou ficar saciada por mais tempo do que apenas a bolacha. Um exemplozinho bem simples, mas para a gente entender, né? E vocês sabiam, gurias, assim, ó, que cerca de 80% das doenças têm origem no nosso estilo de vida? Naquilo que nós fazemos todos os dias, na nossa rotina, no nosso estilo de vida. E só 10 a 20% tem causa genética. O que isso significa? Que o nosso histórico familiar, ele não é uma sentença para nós. O nosso histórico familiar não nos define. O que realmente vai determinar como nós estaremos amanhã são as escolhas que a gente faz hoje, o estilo de vida que a gente leva hoje, o modo alimentar, né, o modo como nós vivemos hoje, se somos sedentários ou não. Tudo que fazemos hoje é o que vai refletir lá na frente, é o que determina como nós estaremos amanhã. Além de doenças, o modo como a gente se alimenta também traz consequências espirituais. A nossa dieta, aquilo que nós comemos, pode estar bloqueando o nosso discernimento espiritual, como eu falava antes, né? Quando nós estamos muito intoxicados, o nosso espiritual, a nossa mente, existe um bloqueio, e a gente muitas vezes lê as escrituras e não entende, né? Então, existem alimentos que eles interferem no nosso discernimento espiritual. Por quê? Porque toda mesa, ela é um altar. Então, o que nós estamos oferecendo a Deus sobre o altar da nossa mesa? Isso é muito sério, né? Tudo que está sendo falado aqui já é uma grande reflexão para o nosso jejum intermitente com propósito que a gente está iniciando hoje, né? Já fica tudo como uma reflexão, assim. Tudo que nós colocamos na nossa mesa é um altar ao Senhor, os alimentos que estão ali. Então, nós temos colocado alimentos puros ou impuros sobre este altar da nossa mesa, no nosso lar. A palavra do Eterno, ali em Levíticos 11, fala a respeito das carnes, fala dos animais puros e impuros.
porque nós somos aquilo que o que comemos come. Então, aquilo que o que nós comemos come vai interferir na nossa vida espiritual, vai trazer consequências espirituais ao nosso corpo. Então, por exemplo, assim, quais são os animais puros e os impuros que Levíticos 11 fala? Então, existem animais terrestres. Quais seriam os puros? A palavra fala assim, que aqueles que possuem casco fendido e ruminam. Então, não é só os animais com o casco fendido e nem só os ruminantes, mas eles têm que ter o casco fendido e ruminar. Que animais seriam esses? Cordeiro, carneiro, boi, são exemplos de animais que fazem as duas coisas, têm o casco fendido e são ruminantes. E por que que Deus colocou essa ordenança, que esses animais devem ser assim? Porque ele tem sempre o melhor para nós, e os animais ruminantes, eles são herbívoros, e pelo fato deles serem herbívoros, se alimentarem de ervas, plantas, e ruminar, como a vaca rumina, se alimenta do pasto e rumina, eles absorvem muito melhor os nutrientes daquilo que eles comem. E a carne deles, então, é uma carne muito mais nutritiva. Então, percebam que o Eterno pensou em tudo. Por isso, animais ruminantes, porque eles são herbívoros, se alimentam de ervas e não de carne, e pelo fato de ruminar. A digestão já começa na boca. Lembra que a gente tem que mastigar várias vezes os alimentos, mastigar bem? Então, esses animais são assim. Pelo fato deles ruminarem, a digestão deles é melhor e a absorção dos nutrientes também é melhor. Então, carnes mais nutritivas o Eterno preparou para nós. E quais seriam os animais impuros? Porco, coelho, gato, cachorro, répteis. A gente sabe que em alguns países comem carne de cachorro, em alguns lugares comem. São coisas absurdas. Rato, répteis é bem comum você ouvir falar, né? Carne de jacaré, carne de caça, vários tipos, né? Esses animais, eles são considerados animais impuros segundo a Escritura. Basta a gente ler lá em Levíticos 11, que está tudo lá relatado, né? Mas, às vezes, não basta ler, a gente precisa buscar um discernimento no Senhor para compreender aquilo que está também nas entrelinhas da palavra. E observem por que o porco é considerado pela palavra, pelo Senhor, um animal impuro? Pelo modo alimentar dele. Então, nós, como somos templo do Espírito Santo, nós queremos uma alimentação pura para nós, porque nós não somos impuros, né? Então, o porco, ele se alimenta daquilo que estiver disponível ao seu redor. Excrementos, restos mortais humanos ou de outros animais, restos putrefatos que estão ali. Então, tudo isso, o que cruzar na frente do porco, para ele serve de alimento. A carne do porco, ela é portadora de vírus e bactérias, isso é cientificamente comprovado, né? E muitos vermes provém da carne de porco. Então, isso é muito sério. Existe uma doença chamada cisticercose, que acomete o ser humano, que ela provém de um verme chamado cisticerco. E esse cisticerco, ele vai, percorre a corrente sanguínea e se aloja no cérebro. E ali ele cresce e leva a óbito a pessoa. Né? Então, nós somos aquilo que comemos come. Isso é muito, muito sério. Com relação a animais aquáticos, os animais da água, que animais seriam os puros? Os peixes com barbatanas e escamas. Mas por quê? Porque as escamas dos peixes, elas servem como um filtro. Esse filtro protege a carne e não permite que toxinas e impurezas cheguem até a carne. Porém, os peixes de couro, o couro não exerce essa mesma proteção que as escamas. O couro permite a passagem das impurezas e das toxinas do ambiente onde esse peixe vive, dessa água, muitas vezes poluída, contaminada, até a carne. Então, essas toxinas e impurezas vão até a carne, tem acesso, então a carne se torna impura. Por isso, peixes de escamas, o Senhor diz para nós consumirmos. Esses peixes de couro, frutos do mar, camarão, lagosta, carne de rã também, né? Algumas pessoas consomem. Então, tudo isso, segundo a Bíblia, é considerado alimento impuro, animais impuros, segundo as Escrituras.
As aves, quais seriam as aves impuras? As de rapina, os abutres, urubu, corvo, águias, falcões, animais que se alimentam de carne e carniça. Assim como a gente falava do porco, né? Animais que se alimentam de restos putrefatos que estão ali. São considerados impuros. Apenas aves que não se enquadram nessa categoria de abutres são próprias para o consumo, né? Aves próprias. O frango, né? As aves. E nada disso deve ser considerado algo pesado para nós. Por quê? Porque tudo que Deus fez, tudo que ele deixou para nós como instrução, como ordenança, é para nossa própria proteção. Lá em 1 João 5,3, diz assim, que o amor de Deus consiste em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, Deus entende que nós o amamos quando nós o obedecemos, e essa é a nossa forma de demonstrar o nosso amor ao Senhor, obedecendo. E assim, os seus mandamentos não são pesados. Em Isaías 1,19, também diz, se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. E houve um rapaz na Bíblia, Daniel, isso está escrito lá em Daniel 1, do versículo 8 até o 20, conta a história de Daniel e 3 amigos, que eles escolheram, eles foram chamados à presença do rei no palácio, e era para eles ficarem no palácio servindo ao rei. E eles escolheram, Daniel e esses 3 amigos, não se contaminar com as iguarias e com os banquetes reais, né, que tinha ali pães, vinhos, muitas carnes, eram banquetes. Eles pediram para o servo do rei que eles queriam se alimentar apenas de vegetais e água. Por 10 dias, Daniel disse, faça esse experimento com nós, nos alimente com vegetais e água, e você vai ver como nós vamos estar depois de 10 dias. E o servo do rei, então, consentiu, e trazia para eles apenas vegetais e água, e assim eles se alimentaram, e ao final desses 10 dias, eles estavam muito mais fortalecidos na sua disposição, na sua força física, no seu sistema imunológico, na saúde geral, inclusive, entre todos os magos, entre todos os adivinhadores, essas pessoas assim, ali do palácio, Daniel e seus amigos, eles estavam com um discernimento espiritual muito mais aguçado, eles estavam muito mais instruídos, muito mais preparados do que todos os demais. Eles tinham um discernimento espiritual, eles discerniam os sonhos, eles interpretavam os sonhos, então a palavra conta isso. Em Daniel 1, de 8 a 20, está toda a história ali, quem quiser ler lá, vocês podem anotar também. Eu esqueci de dizer que trouxessem papel e caneta, mas eu creio que vocês estão preparadas aí. Então, é uma história muito interessante, assim, desse poder de escolha, né? Eles escolheram não se contaminar, não se alimentar desses banquetes, escolheram uma alimentação diferenciada, e assim eles estavam muito mais saudáveis. Fica como exemplo para nós. E antes do dilúvio, nem homem e nem animais comiam carne. Lá em Gênesis, agora já estamos indo para a dieta da criação, que fala lá no livro de Gênesis. Em Gênesis 1, nos versículos 29 e 30, diz assim, e disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, capim e vegetais. Então, percebam nisso que eu li. Gênesis 1, 29 e 30. Que Deus deu a erva, os frutos das árvores, os frutos da terra, tanto aos homens quanto aos animais para mantimento. Então, homens e animais se alimentavam dos frutos da terra nesse tempo, antes do dilúvio. Porém, após o dilúvio, que a terra ficou inundada e não havia mais vegetação, Deus permitiu ao homem comer carne, porém, ele deixou uma restrição, que fosse uma carne sem sangue. Isso está em Levítico 7, 26. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Nós sabemos que existem culturas e receitas que são preparadas, né, com sangue, a partir de sangue. Isso existe e não é bíblico, não é aprovado pela palavra, o Senhor não respalda isso, né? Isso vai
ao desencontro, vai contra a palavra do Senhor. E embora muitas coisas, muitas instruções, muitos ensinamentos, muitas vezes assim a gente não compreenda, isso não depende do nosso entendimento, mas sim do nosso desejo de obedecer aos princípios da palavra. Dizem Provérbios 3, 7 e 8, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal, isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Então, com esse versículo, a gente observa que cumprir princípios é saúde para os ossos, vigor para o nosso corpo. E João 14, 21, tem uma outra passagem também que eu gosto muito, e lá diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele, né? Então, esse versículo é tremendo. Se nós o amamos, nós o obedecemos. E quando obedecemos, né, o Senhor entende que nós o amamos, também somos amados pelo Pai, e o Pai se manifestará a nós, porque nós teremos discernimento, entendimento espiritual, sabedoria, para aplicar as Escrituras na nossa vida. Tá? Então, falando dessa dieta da criação, já estamos falando dela, né? Mas lá em Gênesis existe um cardápio. Desde do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 2 em diante ali. Então, nós vemos ali em Gênesis 1, 11, no terceiro dia da criação, Deus disse assim, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. Deus ordenou que a terra produzisse primeiro vegetais, legumes e frutas, vocês percebem isso? Como alimentos principais. E ainda salientou cada um segundo a sua espécie. O que isso significa? Que o Senhor não aprova alterações genéticas, alterações das sementes, transgênicos, hibridismo, né? Cada um segundo a sua espécie, assim deveria ser. Então, nesse dia, no terceiro dia, Deus ordenou que a terra produzisse para nós árvores frutíferas, plantas e ervas, tudo para nossa provisão. Então, o Eterno, ele criou, preparou para nós um lugar seguro, para nós habitarmos, aonde toda a nossa provisão estaria ali, ao nosso dispor. No quarto dia, nós observamos ali na palavra, em Gênesis 1, versículo 14, logo após esse, Deus disse assim, façam-se luzeiros no firmamento dos céus para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos. O que nós entendemos com isso? A importância de nós honrarmos e respeitarmos os ciclos e as estações. O tempo de semeadura, de cultivo, de colheita, o tempo de descanso da terra também, e o tempo de priorizar o consumo dos alimentos da estação. Em cada estação, esses são os alimentos que nós devemos priorizar, aqueles que são os da época, porque naquele tempo eles são mais nutritivos, e isso também é sustentabilidade, que é um princípio da palavra do Eterno, a sustentabilidade. Como nós temos cuidado dos recursos da natureza, aquilo que o Eterno nos dá. Esse mês, esse tempo, é um tempo para refletir também sobre isso, como nós temos cuidado dos recursos da natureza, desde a separação do nosso lixo na cozinha, a separação do lixo orgânico do seco, o aproveitamento integral dos alimentos, né, talos, folhas, cascas, alimentos que nós sabemos que grande parte dos nutrientes estão nessas partes que muitas vezes a gente joga fora. Um alimento, ele tem 6 partes, e geralmente nós usamos uma, e 5 nós colocamos fora. O alimento, ele tem casca, talo, folha, semente, polpa, e mais uma parte que agora não estou lembrando, mas são 6, e geralmente 5 a gente descarta, põe fora a semente, põe fora as folhas, né, da cenoura, da beterraba, a gente põe fora a casca, põe fora o talo, né? E ainda que agora na maçã e na couve, nós estamos aproveitando o talo, a casca da maçã, a gente tira só a sementinha. Se nós quisermos plantar aquela sementinha, a gente pode plantar a sementinha da maçã.
Inclusive, esse tempo que nós estamos agora, esse mês bíblico, é um tempo de plantar árvores, compartilhar alimentos, plantar árvores. Então, tudo isso é sustentável. Deus fez esse tempo, ele colocou no firmamento luzeiros para mostrar os ciclos, os tempos e as épocas. No quinto dia, em Gênesis 1:20, logo depois ali, o que o Eterno criou para nós? Deus disse: pululem as águas de uma multidão de seres vivos e voem aves sobre a terra debaixo do firmamento dos céus. Deus estava criando ali a segunda classe de alimentos que deveriam ser priorizados por nós, os peixes, quando ele diz pululem as águas de uma multidão de seres vivos. Deus cria os peixes como a segunda classe de alimentos a ser consumidos e, em terceiro lugar, na sequência, as aves e os seus ovos. Né? Ele diz ali, voem aves sobre a terra debaixo do firmamento dos céus. Então, preferência por peixes, aves e ovos. No quinto dia, o Eterno cria. Então, no terceiro dia, ele criou para nós os frutos da terra. No quinto dia, as carnes brancas e os ovos. E no sexto dia, o que o Senhor criou? Em Gênesis 1:24. Deus disse assim: produza a terra seres vivos, segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. Então, nesse dia, o Eterno criou o terceiro grupo alimentar, as carnes vermelhas, né? Os animais de carne vermelha. Aí, entre eles, tem os puros e os impuros, que a gente já falou lá, que aparecem em Levíticos 11. Então, nesse sexto dia, o Eterno cria os animais terrestres, cada um segundo a sua espécie, porque o Senhor não aprova o hibridismo, e cria também no sexto dia o homem. Fez o homem segundo a sua imagem e semelhança e deu ao homem autoridade para governar sobre toda a criação. Ou seja, nós temos a essência de Deus em nós, porque quem é aquele que governa sobre todas as coisas? É o Senhor, Adonai, nosso Deus. E essa mesma essência de Deus está em nós. Poder para governar, ele nos deu autoridade para governar sobre toda a criação. Isso está inscrito logo depois, ali em Gênesis 1, do 26 ao 28. Ali diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, homem e mulher os criou, e os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Que tremendo isso, né? Então, nós vemos ali que o Senhor nos deu domínio sobre toda a criação. Tem uma reflexão. Olha, essa aula foi rápida, ou eu que atropelei e falei muito rápido, agora eu estou apavorada, 8h36 recém. Mas, enfim, falando mais um pouquinho antes de trazer a reflexão final, que a gente vai estar refletindo até amanhã, né? Com relação, hoje ainda eu estava lendo a respeito, nós falávamos antes do porco, né? Então, quando a gente fala do porco, a gente não se refere só à carne em si dele, mas também aos derivados. Antes a Conceição escreveu que usava banha de porco, eu também usava antigamente, quando eu não tinha esse discernimento. Como eu disse, a minha mente estava intoxicada, eu não entendia, nós não entendíamos, a gente lia as escrituras e a gente não discernia isso. Mas os derivados do porco também são prejudiciais à nossa saúde. Então, a banha, os embutidos ali, no caso, a salsicha, a mortadela, presunto, apresuntado, a linguiça, né, o salsichão, os salames, que a gente sabe que são carnes misturadas. Então, todos esses derivados, e isso inclui também as gelatinas. Hoje eu lia um pouco sobre essas guloseimas aí. Tem as balas fine, que algumas crianças gostam muito, tem as balas de goma, tudo isso, o marshmallow, tudo se enquadra na classe das gelatinas. O que são as gelatinas? É um colágeno, a gelatina é uma fonte de colágeno de origem animal. Esse colágeno é extraído das peles, dos ossos e das cartilagens de animais, como o porco também, de gado também, mas também do porco. E aí, então, eu estudava, pesquisava a respeito das gelatinas para descobrir uma forma mais saudável para quem
se preocupa em cumprir os preceitos e obedecer, né, para que a gente não tenha que consumir essa gelatina, porque a gente sabe que muitas receitas, tu quer fazer um mousse, muitas vezes, muitas receitas levam uma gelatina incolor, sem sabor, mas vai uma gelatina. Então, temos hoje a opção da gelatina vegetal, da gelatina vegana. Existem de várias marcas, os pacotinhos do pozinho, incolor e sem sabor, gelatina vegana. Procurem nos mercados que vocês vão encontrar. Na internet também tem. Tem de várias marcas. Uma marca bem conhecida nossa é a Dr. Oetker. Não estou fazendo propaganda a nenhuma marca, né? Mas é uma marca que a gente conhece. Dessa marca tem a gelatina vegetal, vegana, que não é de origem animal. Então, é uma boa opção para o nosso consumo, para que a gente possa preparar as nossas receitas, a nossa alimentação com paz, sem estar preocupados, né, com aquilo que estamos consumindo, porque muitas vezes a gente está no mercado, está comprando, a gente não tem aquele tempo hábil de ler ali o rótulo, as inscrições, ali as ingredientes, a letra minúscula, que quase a gente tem que levar uma lupa junto para o mercado para ler os ingredientes, a gente não vai na pressa, né, na correria. Então, sempre é bom a gente ter essas informações antes e saber o que a gente está comprando, o que a gente está consumindo. Patês também, não se engane com os patezinhos, geralmente tem ali gordura suína, derivado suíno nos patês, porque também ali tudo moído, né, tá tudo misturado ali. Se você for ler lá nos ingredientes, nas letras miúdas, você vai ver que tem derivados suínos também. Então, a gente pode fazer o nosso próprio patê em casa, de frango, daquilo que a gente preferir, né? Então, fica mais essa dica, gurias, aí para vocês, sobre as gelatinas, o marshmallow, essas guloseimas que muitas vezes as crianças adoram, né? Quem tem filhos. Com relação à dieta da criação, desde o primeiro dia da criação, o Senhor começa criando ali o ciclo circadiano, que é o nosso tempo de descanso e de alerta, o tempo nosso de sono e de trabalho, né? Que é o dia e a noite. No primeiro dia ele cria isso. No segundo dia ele fala da água. Então ali a gente tem um entendimento do quanto é importante a nossa hidratação, a hidratação do nosso corpo. Nós sabemos que o nosso corpo é 70% água. E no sétimo dia, que nós não falamos aqui hoje, é o dia de descanso, a palavra fala, e na dieta da criação, então, ali em Gênesis, fala da importância de nós, no sábado, descansarmos, né? E tudo isso está bem detalhado em um conteúdo que eu tenho já há um tempo, que é uma bênção, que é um e-book bem objetivo, chamado Dieta da Criação, o cardápio de Gênesis. E hoje, exclusivamente para vocês, que são alunas do programa Mudança de Hábitos, eu preparei com muito carinho um combo. Nós casamos o e-book Dieta da Criação com o e-book Alimentação à Luz da Torá, que inclusive foi revisado e foi, digamos assim, melhorado, porque muitas informações importantes foram acrescentadas no e-book Alimentação à Luz da Torá. Nós estamos aperfeiçoando ele. E hoje, para vocês, a gente montou um combo por um valor, assim, um presente, um valor simbólico de R$ 24,80. A gente vai deixar depois ali para vocês, agora a aula encerrando, vamos deixar o link para quem queira adquirir esse material, para quem ainda não conhece esse e-book Dieta da Criação e Alimentação à Luz da Torá. São 2 e-books que em um combo vocês podem adquirir por apenas R$ 24,80. Esse não é o valor deles, eles têm um valor maior, né? Mas hoje, especialmente para vocês, a gente, porque são alunas aqui, então a gente criamos um link com esse combo, com esse valor. Aproveitem, porque ali tem tudo bem detalhado. Em uma aula é muito difícil a gente falar de tudo, mas lá nesse e-book Alimentação à Luz da Torá, por exemplo, fala das gorduras, fala do colesterol, que muitas vezes a gente entende algo que não é. Então, lendo lá, vocês vão ver melhor. Fala ali dos frutos da terra, os frutos das árvores, então das tâmaras, das azeitonas, das uvas, das romãs, dos figos. É tremendo. Fala do vinho, né? Qual é o vinho que nós podemos consumir? Nós também não temos entendimento sobre isso. Qual é o vinho apropriado para ceia? Como que isso funciona? Está tudo bem explicadinho ali, bem esmiuçado, bem esclarecido.
de uma forma bem clara, fala do azeite de oliva extra virgem, que é um alimento precioso, fruto da azeitona, né? Fala também ali do mel, que é um alimento bíblico. Então, tem muita coisa importante lá, além ainda do que a gente falou aqui hoje, porque em uma aula é muito difícil falar de tudo, gurias, é muita coisa. Porque essa alimentação bíblica, ela não se refere só ao que a gente come, mas o modo como a gente se comporta também diante dos alimentos. A palavra do Senhor, ela nos ensina que nós não precisamos comer, nós não devemos comer. Antes eu tinha um outro entendimento sobre isso, veja como a palavra ela vem e clareia a nossa mente. Nós não precisamos comer até que a gente se sinta saciado. E até mesmo dentro da nutrição se trabalha o princípio da saciedade, de você comer até se sentir saciado. Porém, biblicamente, a gente não precisa comer até se sentir, estou saciado, não precisa. A gente pode ficar com aquele gostinho de quero mais, sabe? Aquela, assim, comi, que comida gostosa. Mas parei, porque eu estou no controle. Porque eu escolho parar por aqui, porque eu já me alimentei, eu já nutri o meu corpo. Eu já servi o meu prato com equilíbrio, né, daquela maneira que nós temos aprendido aqui, o prato bem elaborado. Eu já me alimentei e eu escolho parar por aqui. Eu ainda não estou cheia, mas eu decido ficar com aquele gostinho de quero mais, sabe? Isso é o que a palavra nos ensina. Então, são coisas ensinamentos que vão vindo até nós pelo estudo das escrituras. A gente vai aprendendo, né? E a gente vai mudando o nosso modo de compreender as coisas, o nosso entendimento, e glória a Deus por isso, que o Eterno traz para a luz isso, para que a gente possa andar alinhado e em obediência com aquilo que a palavra ensina, que é o que nós desejamos, né? Talvez nem todas as pessoas se preocupam em andar assim alinhados, né? Mas nós que temos esse entendimento, que somos santos, a palavra diz que nós somos santos, e que nós queremos ser semelhantes a Ele, porque Ele é santo, o Senhor é santo, né? Então, a gente quer andar assim, a gente quer obedecer, a gente quer alinhar a nossa vida, a gente quer se corrigir, o tempo é esse, é um tempo de retificação, de alinhamento, de conserto, de correção. E eu deixo uma reflexão final, assim, que está em Deuteronômio, para nós, até amanhã, durante o restante do nosso jejum intermitente, estarmos refletindo. Em Deuteronômio 11, do verso 26 ao 28, diz assim: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses. Esse seguirdes outros deuses, eu entendo assim que até a nossa alimentação, até a comida, muitas vezes pode ser o nosso Deus, né? Quando a gente trabalha comportamento, a gente passa a entender isso também, que a comida, o alimento não pode ser o nosso Deus. Então, aqui fala que Deus nos dá duas opções, a bênção e a maldição. O que nós vamos escolher? Ele nos deu o poder de escolha. Vamos ser como Daniel, vamos escolher o melhor, vamos comer o bem dessa terra. Deuteronômio 30, 19 diz também assim: tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Né? Então, a nossa descendência também, porque daquilo que nós nos alimentamos, aquilo que colocamos sobre o altar da nossa mesa, na nossa casa, que se torna uma cultura dentro da nossa família, uma tradição, também se estende aos nossos filhos, e esses ensinamentos todos eles vão levar também para a descendência deles, para os filhos deles, os nossos netos, e assim de geração em geração. O Eterno diz na palavra que tem que ser perpetuamente, né? Quantas vezes ele diz na palavra que seja por estatuto perpétuo, que seja por estatuto perpétuo. O dia do descanso mesmo, o sábado, é uma ordenança que ele diz lá, que seja por estatuto perpétuo, de geração em geração. Então, para que vivas, tu e a tua descendência, escolhe, pois, a bênção e não a maldição. Amém? Então, eu deixo essa aula, esse compartilhamento desse conhecimento aí que é tão precioso,
para que vocês reflitam, guardem no coração de vocês e procurem viver isso no dia a dia, na vida de vocês, dentro do entendimento de cada uma, porque tudo aquilo que a gente vive, faz sem entendimento, é um legalismo, é uma coisa assim, estou fazendo porque todas estão fazendo, vou fazer também. E não deve ser assim, tem que ser com entendimento, com propósito, porque aí sim vai ser algo constante na nossa vida. Tudo para ter constância tem que ser feito com entendimento, isso vai manter, é isso que vai sustentar, né? Essa nossa mudança de hábitos, essa nossa jornada, é quando a gente compreender o porquê que nós estamos fazendo isso, qual é o propósito. Eu acho que tudo que foi falado aqui hoje nos ajuda a entender qual é o propósito. Um beijo no coração e fiquem com Deus. Deus abençoe. Até a próxima aula. Tchau, tchau.